Oremos juntos, então. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos aqui mais uma vez para estudarmos o capítulo 9 do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. E é muito importante esse capítulo, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê clareza mental, que o Espírito Santo abra nosso entendimento e que a gente possa focar, Senhor, nesse capítulo tão importante e crucial para a nossa vida cristã. Nós pedimos agora isso tudo ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, vamos dar início aqui, ó. Eu vou estar com um livro na mão, né? Apesar de eu vou passar os slides e vou estar com um livro na mão também, porque esse capítulo é bastante detalhado e a gente precisa fazer anotações nele, tá bom? Então, se você tiver com um livro na mão, pega um grafitezinho, alguma coisa, um lápis, e vamos fazer algumas abordagens aqui. Então, olha só, esse capítulo vai começar na página 131, que é o Sermão 9, né? E aqui ele vai falar, a gente vai lembrar que na semana passada, quando a gente estudou o capítulo 8, ele terminou exatamente falando que ele continuaria o sermão nesse sermão 9, né? E o ponto central, né, que a gente pode dizer assim, que vai começar o capítulo 9 é a carta à igreja de Laodiceia, né? Então, a carta para a igreja de Laodiceia vai ser o ponto central, a chave, né, para o entendimento desse sermão 9. Então, antes da gente começar a leitura propriamente dita assim do livro, eu gostaria de ler junto com vocês a carta à igreja de Laodiceia, para a gente poder relembrar, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem a mensagem da igreja de Laodiceia, mas a gente vai dar uma olhada aqui na carta para a igreja de Laodiceia, para a gente lembrar dos detalhes e aí a gente vai compreender o que ele vai falar mais à frente, tá bom? Então, peço que vocês abram a Bíblia de vocês, no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 14. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Vamos dar uma olhada aqui, o que é que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, porque o capítulo 9 aqui, o sermão 9, ele vai ser todo baseado nesses versos aqui. Então, vamos ver aqui. Verso 14. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Então, olha só. Nós vamos iniciar, vamos parar aqui nesses versos, e depois a gente vai voltar à carta à igreja de Laodiceia. Então, eu peço que vocês deixem aberto o capítulo 3 de Apocalipse na Bíblia de vocês, que a gente vai tratar agora, né, sobre esse ponto. Então, vamos lá. Logo no início, na página 131, logo no primeiro parágrafo, observe o seguinte, que está escrito, ó, eu coloquei aqui no slide para a gente ver, diz assim, ó, alguns afirmaram que eles não conseguem entender como uma pessoa pode reconhecer que ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nua, e não sabe disso, e ao mesmo tempo se regozijar no Senhor. Bem, eu gostaria de saber como alguém poderia se alegrar sem reconhecer essas coisas. Gostaria de saber como uma pessoa vai se regozijar no Senhor se pensa que está tudo bem com ela. Alguém pode me dizer? Não consigo imaginar. Ele continua dizendo. Contudo, quando uma pessoa está ciente de que ela é o que o Senhor afirma que ela seja, reconhece o fato e descobre então que o Senhor é tão bom a ponto de aceitá-la tal qual está e prepará-la para permanecer na presença de Deus por toda a eternidade. Então, ela tem um motivo para se regozijar. Não há outra coisa que ela possa fazer. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele vai trazer exatamente essa situação. Ele diz assim, ó, quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, e a mensagem para a igreja de Laodiceia, a gente vai ver aqui nesse capítulo de forma bastante clara, que a mensagem da igreja de Laodiceia é uma mensagem direta, que diz assim, ó, você é miserável, pobre, cego, nu, e você nem sabe disso. Só que aí vem aquela questão, né? Essa mensagem parece que tende a deixar a pessoa desanimada, porque
Imagina só a pessoa começar a enxergar o quanto ela é miserável, pobre, cega e nua. Nós vamos entender o que significa essas coisas, né? Parece que tende a pessoa a desanimar, mas na verdade ele diz assim, na verdade não. Não é que a pessoa vai se desanimar ou ficar triste. Essa mensagem tende a, quando ela entender de fato a mensagem em si, ela vai se alegrar. Por quê? Porque ela vai ver o quanto ela é miserável, o quanto ela é inútil, né? Não merece absolutamente nada, e ela vai começar a enxergar o que Cristo está disposto a fazer por ela, né? E o quanto Cristo amou ela, mesmo ela estando nessa condição. Então, quando ela começa a fazer esse contraste e entender isso na vida dela realmente, na prática, ela vai começar a se regozijar no Senhor, porque ela vai olhar e vai dizer, uau, como pode um amor tão grande como esse, né? Se a gente for lembrar até a história lá de Jesus com a mulher pecadora, a mulher ungiu os pés de Jesus, né? E Jesus fala assim, ó, a quem pouco é perdoado, pouco ama, mas a quem muito é perdoado, muito ama. Não que Jesus perdoe pouco a alguns e a outros ele perdoe muitos, mas isso ele estava se referindo ao reconhecimento. Tem pessoas que reconhecem pouco, mas tem pessoas que reconhecem muito. E quem reconhece muito, muito ama, né? Então, a mensagem da Igreja de Laodiceia, ela vem para isso, para você reconhecer a sua condição e você passar a amar o Senhor por aquilo que ele faz por você. E aí, ele diz assim, ó, ora, irmãos, aqui é no segundo parágrafo ainda da página 131. Ora, irmãos, o Senhor não nos salva porque nós somos tão bons, mas porque ele é tão bom. Não se esqueçam disso. Ele não nos salva, nem nos abençoa na obra de Deus, no mínimo que seja, porque nós somos tão bons, mas porque ele é bom e nós somos maus. E o que é maravilhoso em tudo isso é que ele nos abençoará em tão grande medida, sendo nós tão maus. E a alegria é que ele nos salva e nos faz refletir sua própria imagem, mesmo nós sendo tão maus quanto somos. É daí que provém o regozijo no Senhor. Então, a alegria no Senhor vem exatamente por isso, porque o Evangelho é um Deus santo, né, puro e bom, tratando com pecadores maus, errantes e desamparados, e levando eles de volta a refletir a sua imagem. Né? O ser humano perdeu essa imagem, a gente vê no Desejado de Todas as Nações, que a imagem foi obliterada, né? Foi quase completamente obliterada. O ser humano agora deixou de refletir a imagem de Deus, e Deus agora se propõe a vir até o ser humano e restaurar nele aquilo que ele não é, né? Aquilo que ele não tinha mais. E Deus se propõe a fazer essa obra de boa vontade. Né? Então, isso é quando a gente começa a enxergar isso em nossa vida individual, a gente passa a se regozijar bastante. Porque a gente vê que Cristo, ele não quer simplesmente mostrar o erro para você, para te desanimar, nada disso. É para que você possa realmente entender a sua condição e mudar, né? Então, aqui na continuação, ele diz assim, ó, agora, quanto a entender isso, eu não posso entendê-lo, mas sei que é assim, e isso tudo é o que me importa. Aí ele diz, mas desde que eu saiba que é assim, não vou me preocupar e ficar incomodado a respeito de como o Senhor pode fazer isso, ou se eu consigo entender ou não. Vocês estão preocupados com isso? Aí a congregação responde, não. O que ele está dizendo aqui com isso? Ele está dizendo assim, ó, bom, nós somos pecadores desamparados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas Deus se propôs a nos transformar dessa condição. Se nós somos cegos, ele vai tirar nossa cegueira. Se nós somos nus, ele vai nos dar as vestes. Se nós somos pobres, ele vai nos dar o ouro. Ou seja, ele vai acabar com essa condição, né, de mornidão, ele vai acabar com essa condição, né, de apatia espiritual. Só que muitas pessoas podem olhar e dizer assim, peraí, mas como que ele vai fazer isso comigo, né? Como é que eu vou conseguir refletir a imagem de Deus? Aí ele diz, olha, você não precisa ficar preocupado em como ele vai fazer isso. Lembra que Jesus falou com Nicodemos assim, em João capítulo 3, né? Jesus perguntou para Nicodemos, Nicodemos, você precisa, ele fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim, como pode um homem sendo velho nascer novamente? Por acaso ele vai entrar no ventre de sua mãe novamente? Aí Jesus, né? Ele começa a falar com Nicodemos e no final ele fala assim, ó, o vento sopra onde quer e você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Que a obra era imperceptível. Você iria ouvir a voz, você ia sentir a transformação, mas você não iria saber como que ela se deu, né? Como que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você? Você não sabe, mas você vai sentir o efeito disso. Então, a nossa preocupação não é como que Deus vai fazer, mas sim nos colocar no lugar em que Deus possa fazer. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar como é que Deus vai tirar essa minha natureza como é que ele vai me mudar de uma pessoa que se estressa fácil? Como é que ele vai mudar essa natureza minha de
quando alguém fala alguma coisa contra mim, eu xingo, ou então eu já revido, né? Falo coisa. Ou então, como é que Deus vai tirar aquela coisa de mim, de querer assistir coisas ilícitas? Como é que Deus vai tirar isso de mim? Eu não consigo ver como é que Deus vai tirar. Bom, você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar é como é que está sendo o seu tempo com Deus diariamente. Tempo com a Bíblia, tempo com a sua profecia, tempo com oração, devoção espiritual, devoção, né, individual. É isso que você precisa se preocupar. Porque quando você está alinhado com Deus, o Espírito Santo vai fazer a obra em você. Então você não precisa estar preocupado se ele vai conseguir ou não. Ele já prometeu que vai. Agora, existe uma parte a se fazer, né? Qual a nossa parte? É entrar em contato com Deus. Essa é a nossa parte. Então é isso que ele está dizendo aqui. Nós não precisamos nos preocupar em entender, Espírito Santo, como é que o Senhor vai tirar isso de mim? Me mostre. Não. Simplesmente ande com Deus. Ande com Deus e você vai ver a transformação, né? Então, ele vai continuar agora falando exatamente. Olha só o que é que diz aqui, ó. Ainda nessa página, ele diz assim, ó. No 2, 3, no quarto parágrafo, no finalzinho, ele fala assim, ó. No testemunho número 31, página 44, leio as seguintes palavras. Aí, irmão White vai falar assim, ó. Vocês estão em Cristo? Ele vai citar irmão White. Aí ele diz: vocês estão em Cristo? Não. A menos que reconheçam que vocês são pecadores, errantes, desamparados e condenados. Então, Ellen White faz a pergunta: vocês estão em Cristo? Não, a menos que reconheçam que vocês são pecadores, errantes, desamparados e condenados. Então, olha que interessante. Quando é que eu sei que eu realmente estou em Cristo? Quanto mais o meu senso de indignidade estiver aumentando, essa é uma prova clara de que eu estou em Cristo. Qual é a minha prova nítida de que eu não estou em Cristo? Quando eu começo a me achar bom, ou começo a pensar coisas boas a meu respeito, né? Eu não mato, não fumo, não roubo. Eu estou tranquilo, né, na minha vida espiritual. É aí que reside o problema, né? Porque quanto mais você vai chegando para próximo de Jesus, você vai tendo percepção cada vez clara de quão miserável você é. E a gente vai tratar mais sobre isso à frente. Aí, quando ele cita isso, esse testemunho da irmã White, olha o que ele fala aqui, ó. No finalzinho, no último parágrafo da página 131, ele diz assim, ó: e isso é o que alguns irmãos dizem não poder enxergar. Eles dizem: se eu estou em Cristo, não consigo entender como devo aceitar que sou um pecador desamparado e acabado. Eu pensava que se eu estivesse em Cristo, eu poderia então agradecer ao Senhor por ser uma pessoa boa, impecável, inteiramente perfeita, santificada e coisas assim. Aí até Jones responde: evidentemente que não. Ele é, ou seja, Jesus é tudo isso. Aí ele diz: quando você está em Cristo, até coloquei essa citação aqui, ó. Quando você está em Cristo, ele é perfeito, ele é justo, ele é santo, ele nunca erra, e sua santidade é imputada a você, ela é dada a você. A fidelidade dele, a perfeição dele é minha, mas eu não sou isso. Gente, isso aqui já é extremamente importante da gente entender sobre a justiça imputada. O mais claro, eu vou trazer um exemplo assim da nossa realidade para a gente poder entender a realidade da justiça imputada de Cristo. Imagine que você está com seu celular, e seu celular está com a bateria de 1%. Se você continuar usando ele na bateria de 1% sem botar o carregador, o que é que vai acontecer com ele? Fatalmente, ele vai descarregar, né? Não tem outra coisa que vai acontecer, ele vai descarregar. Agora imagine que a sua bateria deu problema, né? E que você não consegue mais usar ele sem o carregador. Então, você só pode, certamente, alguma vez na vida você já teve esse problema, né? Sabe aquele problema quando o seu carregador, a bateria dá um problema tal que se você não conectar no carregador, seu celular não liga. Então, você só consegue utilizar o celular ligado ao carregador. Esse exemplo que eu quero dar para vocês é exatamente a gente. Quando, né, por causa do pecado, nós tivemos um problema. Então, nós somos um celular com essa bateria danificada. E para que a gente possa ser útil, para que a gente possa realmente ser usado por Deus, nós temos que estar conectados à nossa fonte de energia, que é Cristo. Ou seja, enquanto eu estou ligado na fonte, devido ao meu problema, enquanto eu estou ligado na fonte, esse poder, essa energia é passada para mim. Mas veja, não é minha. Eu estou recebendo dela. Então, que celular maravilhoso, ele tem muitas funções, mas ele só está pegando porque tem uma fonte ligada a ele, né? Então, da mesma forma somos nós. Ele diz assim, né? Porque pessoas falavam assim, mas agora eu sou cristão, eu não sou mais ímpio. Então, assim, tem certas situações que a Bíblia vai falar que não vai referir a mim. Refere-se sim. Por quê? Porque você é ímpio. Cristo não é ímpio. Cristo é santo. Cristo é justo.
E enquanto você estiver ligado a Jesus, a natureza de Jesus, a natureza divina, vai estar suplantando a sua natureza. Ou seja, é possível, sim, você vencer as suas tendências, as suas malignidades, enquanto você estiver unido a Ele. No segundo que você se desligar de Jesus, você vai fatalmente cometer um pecado. Né? Então, tem um livro chamado Vivendo pela Fé, de Wagner, onde ele fala assim, que todo pecado que o ser humano comete é porque naquele instante em que ele cometeu aquele pecado, faltou fé a ele e ele se desligou de Cristo. Então, olha que interessante. A justiça imputada de Cristo não é somente o momento que Jesus vai dizer, declarar você justo. Olha, tome, você é justo agora. Pronto. Não. A justiça imputada, ela tem que estar conosco segundo a segundo. Ou seja, é a minha interação com Cristo diária que vai fazer com que essa justiça dele esteja em mim. Né? Então, eu não posso me desgrudar de Jesus em nenhum momento do dia. Em nenhum momento. E aí, na continuação, ele diz assim, ó, talvez vocês conseguirão ter uma percepção um pouco mais clara desse pensamento se lermos aquele verso familiar a todos que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 30. Diz assim, ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aí a Jones pergunta, então onde está a minha justiça? Em Cristo. Onde está a minha sabedoria? Em Cristo. Onde está a minha santificação? Em Cristo. Onde está a minha redenção? Em Cristo. Então veja, tudo que está aqui, que nós temos, é de Cristo, não é nosso. Foi dado a nós. Nós não podemos nos orgulhar de nada. Olha que coisa interessante. Se a gente for lembrar de quase 2 meses atrás, quando a gente estudou o primeiro capítulo desse livro, Arthur Jones, ele cita ali, né, 1 Coríntios 8, fala assim, ó, o saber ensoberbece. Por que o saber ensoberbece? É muito comum e normal entre os seres humanos. Quanto mais uma pessoa estuda, mais ela se ensoberbece, mais ela acha que ela já sabe aquilo. E a gente viu, né, no primeiro sermão, que ela fica inflada, né? Ela se ensoberbece, ela diz, não, isso aqui eu já sei, e tal. Ela, às vezes até passa a se achar melhor do que o outro, né, por saber mais. Então, assim, tem situações que a gente vê que o ser humano, por si mesmo, né, a natureza egoísta do ser humano, ela se exalta. Só que quando a gente olha para a justiça de Cristo, quando a gente vê aquilo que Cristo dá para a gente, Cristo exclui nossa vanglória. Por quê? Porque a gente vê assim, ó, ele é isso para nós. Ele não vai dizer assim, ó, você agora é uma pessoa boa, você agora é isso, você... Não. Cristo é isso. Por isso que a mensagem do Evangelho em Colossenses 27 é Cristo em vós. Então, ou seja, se Cristo é justo, ele em mim, eu tendo uma associação com ele diária, ele vai me tornar uma pessoa justa, mas porque eu estou conectado a ele. Porque no milésimo de segundo que eu me desconectar de Jesus, fatalmente eu vou deixar de ser uma pessoa justa em Cristo. Por isso que é essa palavra, em Cristo. A gente tem que estar constantemente em conexão com ele. E aí, ele vai continuar a linha de raciocínio dizendo assim, na página 132, ele diz assim, sim, entendo, mas quando venho até ele em busca de sabedoria, e lhe peço sabedoria, e ele concede a mim, não posso me gabar e dizer, eu sou sábio? Evidentemente que não. No momento em que eu disser isso, serei mais tolo do que já fui em toda a minha vida, porque ao me entregar ao Senhor, ele se condescendeu em permanecer ao meu lado, e dessa forma me dá sua sabedoria, para que ela me guie e me oriente nos caminhos da sabedoria e me permita andar nos caminhos da justiça. Pelo fato de ele ter feito essa obra, será que eu posso então me orgulhar por esse fato e dizer agora sou sábio? Vocês não percebem que essa seria naturalmente a maior tolice que eu poderia falar? Ele fez a obra, ele me ajudou, ele me deu sua sabedoria. Foi sua sabedoria que me guiou, se apossou de minha mente e coração, me orientou e me conservou nos caminhos da sabedoria. Portanto, ele é minha sabedoria, e eu não tenho sabedoria alguma, mas somente a dele. Vocês não percebem? Por agora, simplesmente aceitem dessa forma, depois vocês saberão que se trata de um fato. Uau, olha isso. Então, veja, quando nós fazemos qualquer coisa boa, gente, qualquer ato bom, ato de justiça, a gente não deve olhar isso como assim, olha, depois que eu me tornei cristão, me tornei uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa realmente diferente. Não. Você continua sendo ímpio, você continua sendo mal, você continua tendo uma natureza ruim. Só que qual é a diferença? Cristo veio até você, lhe regenerou. Só que veja, essa regeneração, esse novo coração, ele te é dado enquanto você anda com ele. Olha um exemplo claro nas Escrituras. Saul. Se você for olhar a vida de Saul, você sabe o fim que Saul teve, né?
Saul se afastou do Senhor, e a Bíblia fala que o Espírito se retirou de Saul. E Saul foi procurar aquela mulher, nem sabe que o fim dele foi a morte, e ele perdeu a vida eterna também. Só que quando você vai olhar para a vida de Saul, eu quero que você anote isso, por favor. 1 Samuel. Olha só o início da vida de Saul. Olha que coisa interessante. Diz assim, ó. 1 Samuel, no capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Olha o que Samuel falou para ele. Diz assim, ó. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, com aqueles profetas, e tornar-te-ás um outro homem, ou seja, um novo homem. Então foi prometido a ele uma nova natureza, ele ia se tornar um novo homem, uma nova criatura. Não é exatamente essa a promessa do Evangelho? Nos tornamos uma nova criatura. Saul se tornou uma nova criatura? Com certeza. Ele recebeu a justiça imputada? Recebeu com toda certeza, 100% de certeza, recebeu. Foi justificado? Com certeza. Foi ungido por Deus e realmente foi separado. Mas olha o que aconteceu com Saul, no fim das contas. O Espírito Santo se retirou dele. Por quê? Porque ele se desligou da fonte. Né? Você vê que Saul ele começou a acreditar nele mesmo. Quando ele viu a mudança que ocorreu nele, em vez de ele tributar a glória a Deus e entender que aquilo que ele estava tendo na vida dele é porque ele tinha agora uma comunhão com Deus que ele não tinha antes, ele não fez isso. Ele passou a olhar para ele. E os méritos ele começou a trazer para ele. E qual foi o fim disso? Ele começou a achar que as coisas que ele pensava deveriam ser regra. E que a forma dele de agir estava tudo certo. Quando não era assim. Né? Ele necessitava de Cristo. Então, a gente sabe que, no fim das contas, Saul acabou perdendo a vida eterna por causa disso. Né? O orgulho. Então, é isso que a T.J. está trazendo. Então, a santidade de Cristo ela é imputada ao crente. Então, enquanto você tem a associação com Jesus, ele vai colocando sobre você a sabedoria dele, a justiça dele, a santificação e, por fim, a redenção. Olha só, em relação a ser cego. Lembra que a mensagem da igreja de Laodiceia fala assim, ó, você é cego? Ora, se você é cego, o que é que você precisa? Você precisa... Imagine só, né? Imagine que você está vendo uma pessoa cega para atravessar a rua. O que é que você vai fazer normalmente? O que é que as pessoas fazem? Elas vão até aquela pessoa cega e dão o braço, né? Alguma coisa assim para poder guiar aquela pessoa para passar a rua. Olha o que Cristo fala para nós em Salmos 32, verso 8. Diz assim, ó, guiar-te-ei com os meus olhos. Então veja, você é cego. Você precisa de alguém que enxerga para poder te ajudar. E Cristo é esse que está se colocando diante de você, dizendo assim, ó, você é cego, você precisa que eu te guie, eu quero te guiar com os meus olhos. Que promessa, né? E aí a T. fala assim, quando ele diz que me guia com seus olhos, devo dizer que são seus olhos que guiam vocês, e não os olhos de vocês. Então, a única coisa a fazer é renunciar completa e incondicionalmente ao nosso eu e permitir que este seja completa e incondicionalmente dele, a fim de que ele seja tudo em cada um de nós. Então, Cristo prometeu, né, que ele seria os nossos olhos. Nós precisamos pedir a ele que ele realmente seja os nossos olhos, que ele nos guie, né? Porque ele enxerga e nós não. Se a gente for observar nas Escrituras, temos um exemplo claro sobre isso. Eu pedi que vocês até abram comigo aqui, por favor. Lá no Novo Testamento, quando Jesus ele cura aquele cego de nascença, né? Eu quero só trazer um detalhe aqui, ó, em João capítulo 9. Vamos abrir rapidinho aqui, João capítulo 9. Eu vou ler rapidamente aqui. João capítulo 9. No verso 1 diz assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E aí os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, Jesus aqui, ele está dizendo assim, ó, que aquele homem, a gente vê aqui a palavra dizendo que ele era cego de nascença. Aí, olha o que Jesus fala no verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, veja só, um cego, o que caracteriza que ele é cego? É quando o olho dele, quando ele está aqui, ó, ele não enxerga nada. Tudo que ele vê é o quê? Trevas. Então, é trevas, é tudo escuro na visão do cego, né? Tudo escuro. Aí Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, o que o cego precisa para enxergar? Ele precisa que o olho dele consiga filtrar a luz. Então, Jesus fala, eu sou a luz. Então, Jesus aí estava dizendo para ele o seguinte, olha, eu vou dar vista para ele, né? Enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Por isso que ele fala assim, quem me segue não andará em trevas.
Olha que os milagres de Jesus que ele fez aqui, gente, nos evangelhos, eles trazem lições para nós em nossa vida. Por quê? Veja que aquele homem era cego de nascença, mas Jesus falou, mas eu sou a luz do mundo. E você vê em outra passagem Jesus dizendo, quem me segue não andará em trevas. Olha o que ele está prometendo para a gente. Quem me segue não será cego. E não é exatamente esse o problema de Laodiceia? Laodiceia é cega, mas Cristo disse, mas se Laodiceia me seguir, ela não será mais cega. Essa condição de cegueira vai sair de Laodiceia. Então, olha só que interessante, porque logo aqui nesse mesmo capítulo 9, ainda Jesus vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim, ó, sobre os fariseus que não se achavam cegos. Olha o que ele diz assim, ó, verso 39. Se vocês quiserem até anotar do lado desse capítulo aí, ó, do parágrafo, diz assim, ó, João 9:39. E disse-lhes Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Olha isso, gente. Eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, Laodiceia não vê. Então, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Olha o que Jesus disse para eles. Quando ele fala assim, não teríeis pecado, não é que os fariseus estariam isentos de pecado se eles fossem cegos. O que é que Jesus está dizendo para eles? Olha, se vocês reconhecessem a condição de vocês, de pecadores, de desamparados, vocês procurariam a cura e eu daria para vocês. Então, o pecado de vocês já teria sido apagado. Mas como vocês dizem que não são cegos, o pecado de vocês permanece. É a mesma coisa que Jesus disse para nós. Qual o problema de Laodiceia? Laodiceia é cega. Laodiceia acha que ela está numa condição melhor do que ela realmente é. Então, Laodiceia não reconhece os seus pecados. Por isso que o pecado de Laodiceia permanece. Porque como ela não busca a Cristo, como ela não tem aquela sede de justiça, ela não tem como discernir os pecados. Então, ela continua cega. Ela continua nas trevas. Então, a cura para a Laodiceia é a associação com Cristo, urgentemente. Porque ele diz, ó, eu vou lhe guiar com os meus olhos. Agora, olha que interessante. Ele vai continuar aqui, eu vou pedir que vocês abram até quem tiver com o livro na mão, na página 132. Página 132. Que ele diz assim, ó, quando ele diz que não sabemos, eu devo responder, eu nada sei. Não comece... Olha só. Na verdade, antes disso, tem um detalhe aqui, ó. Lembra, gente, que a gente leu o capítulo 3 de Apocalipse? É uma coisa muito interessante a gente notar. Veja que ele disse que Laodiceia é miserável, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Só que depois ele fala assim, ó, e não sabes disso. Então, existe um agravante para Laodiceia. Além de ela ser miserável, pobre, cega e nua, ela não sabe. Então, Jesus já olhou para nós e disse assim, ó, vocês são tudo isso, só que vocês não sabem disso. E aí até Jones vai dizer o seguinte, ó, agora, a respeito daquele pensamento da noite passada, alguns acharam que eu estava indo longe demais. Talvez pensaram, já é o suficiente eu dizer que sou um infeliz, quando Jesus diz que eu sou infeliz, que eu sou pobre quando ele diz que eu sou pobre, que eu sou cego quando ele diz que eu sou cego. Parece-me, porém, que quando ele diz nem sabes, há quem responda, eu sei. Deve ser assim? Não, não. O que significa isso? Quando Jesus fala assim, ó, você é miserável, pobre, cego e nu, pode ser que a gente diga assim, ó, eu sei, Senhor, realmente eu sei que eu sou tudo isso. Só que Jesus, ele não falou que a gente sabe. Ele não diz assim, ó, você sabe que você é miserável, pobre, cego e nua, né? Aí a pessoa fala assim, não, eu sei. Não, ele não disse isso. Ele disse, ó, você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. O que significa isso? Que eu não sei. Aí ele diz, ó, quando ele diz que não sabemos, eu devo responder, eu nada sei. Não comecem a colocar interpretações pessoais na maneira de Deus avaliar as coisas. Quando digo que sou infeliz, miserável, pobre, cego e nu, estou fazendo a coisa certa. Mas, acima de tudo, quando ele diz que eu não sei, devo dizer, Senhor, eu nada sei. Se qualquer pessoa pensa saber alguma coisa, não sabe nada ainda como convém saber, como diz ali em 1 Coríntios 8:2, né? Eu ainda não sei, embora eu esteja reconhecendo que sou essas coisas. Contudo, eu não sei o quão infeliz, miserável, pobre, cego e nu eu realmente sou, como saberia se ele me revelasse minha real condição. No momento em que aceitarmos a mensagem de Laodiceia tal qual ela é apresentada, certamente receberemos tudo que Deus nos oferece nela. Então, irmãos,
Esse é o objetivo da mensagem. Então, o objetivo da mensagem para a igreja de Laodiceia é exatamente, gente, nos mostrar nosso estado desesperador. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele não mostra tudo. Porque se ele mostrasse tudo, a gente morreria, né? O senso seria tão gigantesco ali para nós, de indignidade, que a gente não suportaria. Então, Jesus, ele ainda é extremamente misericordioso conosco quando ele chega e fala assim, ó, olha, eu conheço suas obras. Ou seja, ele já se apresenta como alguém que está conosco. Ele não se apresenta como alguém que, eu conheço você, uma vez eu lhe vi. Não. Ele diz assim, ó, eu conheço suas obras. Eu sei exatamente quem você é. E olha, depois de observar você por inteiro, depois de fazer o seu raio-x, sabe o que é que eu lhe digo sobre você? Você é miserável, pobre, cego e nu. Só que tem um detalhe, só que você nem sabe disso. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Olha, eu estou lhe revelando a sua condição, só que ela é muito pior. Eu não vou lhe revelar tudo. Você não sabe o quanto mal você é. Qual é a minha parte agora? Senhor, eu reconheço. Ou seja, eu estou reconhecendo. Mas o fato de eu reconhecer não significa que eu realmente sei. Porque Jesus fala, você não sabe. Percebe? Então, eu não sei quão mal eu sou. O que é que significa isso? Que Jesus poderia chegar para mim e dizer assim, ó, olha, eu vou lhe dar uma visão mais nítida de quem você é. Aí eu vou abrir agora diante de você quem você é realmente. E aí você veria coisas assim terríveis. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, né? Recentemente um amigo meu, a gente estava estudando essa mensagem, né, de 88 e tudo. E aí a gente estava estudando o livro Anunciando o Alto Clamor, né? E aí eu lembro que a gente conversando, né? A gente conversava muito sobre esse livro e tudo. Aí ele falou que teve uma vez que ele começou a entender, né, essa questão da igreja de Laodiceia e tudo isso. E ele falou que certa vez ele teve um sonho, ele estava dormindo. E aí, na madrugada, ele teve um sonho. E nesse sonho, Jesus aparecia para ele, né? E aí Jesus falava assim, olha, eu quero lhe mostrar uma coisa, né? Aí Jesus simplesmente virou assim, e como se abrisse um panorama para ele, assim, sabe? E aí ele viu ele mesmo fazendo um monte de coisas que ele jamais imaginaria que ele faria, né? Aí Jesus ficou olhando para aquilo, e aí ele ficou vendo ele mesmo ali no sonho, ele mesmo, na frente dele, fazendo um monte de situações diferentes, só que coisas ruins, né? E que ele nunca se imaginaria fazendo aquilo. E aí Jesus apareceu, aí Jesus falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é quem você é de verdade. Esse aqui é o seu coração. E isso impactou muito ele, porque ele falou assim, gente, aí ele passou a raciocinar, né? Aí ele tava refletindo e ele falou comigo, né? Tipo assim, olha, ali que eu realmente percebi, né? Quão mal eu sou, né? Porque a gente fala assim, não, Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu, mas o que Jesus está dizendo é, só que você não sabe o que você é capaz de fazer. É isso que Jesus está dizendo. Quando a gente vê pessoas, né, que fazem atrocidades, fazem maldades e tudo, gente, se a gente, no nosso coração, a gente abriga qualquer pecado que seja, esse pecado, gente, ele pode sim, ele pode não estar se expressando agora, mas vai chegar um momento no futuro que ele vai se expressar abertamente. Então, o que Jesus está dizendo é, olha, você precisa de uma transformação urgente. Por quê? Porque tem coisas dentro do seu coração que até então, para você, são desconhecidas. A potencialidade do seu pecado, para você, ainda não te foi mostrada, mas está aqui. Então, a gente precisa tirar isso de você. Então, eu aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, vestes brancas para te vestires e colírio, porque senão, nem você mesmo sabe a que ponto você pode chegar. E a gente sabe, gente, que hoje, por que muitas pessoas não expressam o seu pecado por completo? Porque ainda existe a obra do Espírito Santo na Terra. Então, o Espírito de Profecia fala que o Espírito Santo refreia as paixões humanas. Então, por mais que aquilo esteja presente dentro do coração do homem, o Espírito Santo ainda reprime. Então, vamos dizer que eu estou cometendo algum tipo de pecado, mas que para mim, assim, eu faço de vez em quando. Então, não é tão relevante assim para mim. Né? Eu peço perdão, mas daqui a pouco eu faço de novo. Aí peço perdão, daqui a pouco eu faço de novo. Ou seja, eu não venci esse pecado. Ele está lá. E Jesus fala, olha, você precisa de regeneração. Só que aquele pecado está ali ainda vivo dentro de mim, né? Apesar de eu estar pedindo a Jesus que fique me cobrindo com a capa dele, o Espírito Profecia fala que a justiça de Cristo não é capa para encobrir pecado. Ou seja, eu preciso realmente vencer aquele pecado, pedir a Jesus para vencer, e não ficar caindo e pedindo perdão, caindo e pedindo perdão, caindo e pedindo. Digamos que eu não venci. O que é que vai acontecer? Se chegar um momento que acontecer comigo, que aconteceu com Saul, e o Espírito sair de mim, aquele pecado que estava lá dentro, que eu ainda desconhecia a potencialidade dele em mim, ele vai se expressar como nunca antes em mim. Então, eu realmente, aquilo que Jesus me avisou lá atrás, né, assim, rapaz,
há problema aí, ó, você precisa ser transformado. Aquilo que Jesus estava vendo lá atrás, eu só vou ver lá na frente. Então, ele viu de antemão e falou, olha, vamos tirar isso aqui, porque senão você vai acabar fazendo coisas que nem você mesmo imaginaria que você faria lá na frente. Quer ver um exemplo? Imagine, pense num pior homem da história, né, que fez atrocidades. Certamente você vai pensar a figura de alguém. Será que aquele homem, se fosse dado a ele, na época que ele tinha 14 anos de idade, se fosse mostrado para ele uma tela, uma televisão, dizendo assim, tá vendo aqui, ó, esse é você no futuro, e ele visse ele matando milhões de pessoas, assassinando, fazendo, será que, o que aconteceria com aquela criança de 14 anos? Como é que ela ficaria? Em trauma, em choque. Ela ficaria em choque, porque ela diz assim, sou eu fazendo isso aí? Sou eu fazendo esse tipo de coisa? Percebe? Porque até então aquilo era desconhecido para ela. E nós estamos na mesma situação. Há várias coisas em nós que podem estar passando despercebido. Agora, ou seja, nós somos cegos. A gente não sabe, nós temos esses pecados, mas a gente não enxerga. Então, por isso que Jesus fala, Laodiceia, me segue. Você precisa do colírio para que você possa enxergar. Porque quando o colírio é colocado nos nossos olhos, nós vamos passar a ver coisas que a gente não via antes em nós mesmos, né? E aí Cristo faz isso para que a gente possa enxergar e lutar contra isso, né? Pelo poder do Espírito Santo. E aí, na continuação, ele vai agora tratar aqui, ó, na página 133, quem estiver anotando, por favor, gente, coloque um pontinho do lado aí do livro que diz assim, ó, vamos dar atenção a esse testemunho encontrado no volume 1, página 186 e 187, dado em 1859. Olha o que o Espírito de Profecia fala sobre esse testemunho para a igreja de Laodiceia. Foi dada uma visão para a irmã White, onde ela diz assim, ó, foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente, e a razão por que ela não tem realizado uma obra maior se deve à dureza do coração deles. Mas Deus tem dado a mensagem, tempo para realizar sua obra. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo tem excluído Jesus. Esta terrível mensagem fará sua obra. Quando foi apresentada pela primeira vez, ela levou a um íntimo exame do coração. Então, olha só, ele fala que essa mensagem, quando chegou, o Espírito fala que quando ela chegou, levou as pessoas a um íntimo exame, porque elas entenderam a mensagem. Jesus falando para elas, olha, vocês são miseráveis, pobres, cegos e mudos, vocês nem sabem. Vocês estão numa condição, vocês estão dentro de um poço que você nem sabe o tamanho da profundidade desse poço. Então, o que quando as pessoas ouviram isso em 1844, qual foi o resultado? Aí aqui ele fala aqui, ó, sermão 9, aqui no segundo parágrafo, ele diz assim, ó, é isso que ela vai fazer nesse tempo, né? Levar as pessoas a um exame do coração. Deixemos então que ela faça sua obra. Porém, houve um intervalo de tempo desde que ela foi apresentada pela primeira vez. Continua a leitura. Aí ele vai citar outro texto do Espírito de Profecia, que diz assim, ó, os pecados foram confessados e em todos os lugares o povo de Deus foi sacudido. Quase todos creram que essa mensagem concluiria o alto clamor do terceiro anjo. Mas como o povo não viu a poderosa obra concluída em um curto espaço de tempo, muitos perderam o efeito da mensagem. Uau! Veja só. Quando a mensagem veio, gente, várias pessoas entenderam essa mensagem da igreja de Laodiceia e elas sentiram um impacto tremendo. E elas realmente começaram a buscar Jesus, a humilhar-se diante de Deus, a confessar os seus pecados. Só que foi o que aconteceu. Como elas não viram a coisa acontecer, porque elas estavam na expectativa que as coisas acabassem ali, né? Que Jesus Cristo voltasse naquela época. Como elas viram que Jesus não voltou, o que foi que aconteceu? Elas desistiram. Por quê? Porque elas não viram a coisa acontecer em pouco tempo. Então Jesus permitiu que o tempo fosse uma prova também. Porque pode ser que, né, naquela coisa, naquele afã do grupo, todo mundo ali estudando, todo mundo buscando e tal. E aí quando a coisa foi passando o tempo, a coisa foi esfriando, esfriando. Ou seja, o que é que isso mostra pra gente, gente? Precisamos fazer essa obra, e essa obra é uma obra individual no nosso coração. Nós precisamos fazer isso todos os dias, e não somente quando a gente vê que a igreja está estudando agora, está todo mundo buscando e tal, porque senão vai ser aquele sentimento de grupo. Não pode ser isso. Tem que ser uma coisa individual. Você precisa buscar Cristo por você mesmo. Você precisa buscar Cristo independente do tempo. É hoje. O tempo é hoje. E aí ele diz assim, ó, os pecados de Israel, aqui é um texto do Espírito de Profecia, os pecados de Israel devem ir a juízo com antecedência. Cada pecado deve ser confessado no santuário. Então o trabalho há de ir adiante. E isso deve ser feito agora. A chuva serôdia está vindo sobre aqueles que são puros. Todos, então, a receberão como no passado. Ninguém recebe a chuva serôdia, a não ser os que fazem tudo o que podem. Cristo nos ajudará. Todos poderiam ser vencedores pela graça de Deus mediante o sangue de Jesus. Todo o céu está interessado na obra. Anjos estão interessados. Então, olha só.
Os anjos estão interessados, e aqui o Espírito de Profecia fala, que aqui até John está citando no irmão White, né? Que esse trabalho precisa ser feito. A chuva serôdia, para descer, nós temos que confessar os nossos pecados, e esses pecados precisam ser transferidos para o santuário, e Cristo precisa dar um fim nesses pecados. Quando nós tivermos feito essa obra, quando realmente entender a mensagem para a igreja de Laodiceia, que é a mensagem do terceiro anjo, e nós nos arrependermos de nossos pecados, entendemos que nós somos indignos, e realmente colocarmos isso na prática, o que é que vai acontecer então? Nossos pecados vão ser transferidos para o santuário, Cristo vai apagar esses pecados, e então poderemos receber a chuva serôdia. Então, a chuva serôdia não veio por quê? Porque antes de vir a chuva serôdia, o conselho para a igreja de Laodiceia tem que ser ouvido. Nós precisamos entender que realmente nós somos maus, nós somos ímpios em nós mesmos. E mesmo eu sendo cristão, isso não me torna melhor do que o ímpio que nunca ouviu Jesus. Então, olha que coisa interessante. Então, o fato de eu ter aceitado Jesus significa que eu me comprometi com Cristo a andar sempre com Ele. E no momento que eu me desligo de Cristo, mesmo professando ser cristão, eu estou na mesma condição que qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque o caráter do ser humano precisa ser transformado ao minuto, segundo a segundo. E quem faz essa obra é Jesus. Então, eu tenho que dar espaço para Jesus fazendo isso, ó, a cada momento do meu dia. Por quê? Porque eu reconheço, Senhor, eu sou muito mal, Senhor. O Senhor me falou, só que eu nem sei o quão mal eu sou, mas o Senhor sabe. Então, ele sabe até que profundidade você é mal. Então, se você permitir que ele faça a obra, ou seja, se você dá tempo a ele diariamente, através da oração, através do estudo da Bíblia, através do estudo de profecia, através dessas mensagens que a gente tem entendido, se você dá tempo para ele realizar a obra, ele vai fazer. Então, ele vai começar a tirar de você aquele egoísmo, aquele orgulho, sabe, de você querer se achar o melhor, aquela inveja que você tem da outra pessoa, porque alguma coisa ali existe entre vocês dois. Isso tudo vai ser retirado. Agora, só vai ser retirado se você der a ele espaço para ele fazer essa obra, né? E as pessoas deram naquele momento. Mas veja que o fato de você ter dado espaço hoje não significa que amanhã você tem que deixar de fazer. Se você deu espaço a Jesus hoje, se você estudou a Bíblia hoje, se você orou hoje, amanhã você tem que continuar. Você não pode se desligar, como fez Saul. Não pode se desligar da fonte. A fonte tem que estar conectada a todos os momentos. Então, eu queria ler com vocês aqui, ó, na página 134, que vai falar exatamente sobre esse ponto da mensagem para a igreja de Laodiceia. Ele diz assim, ó, o ponto especial que eu queria ressaltar é a parte que diz que a finalidade da mensagem é que o povo de Deus seja favorecido com a presença de Jesus e seja preparado para o alto clamor do terceiro anjo. O que nos prepara, então, para o alto clamor do terceiro anjo? A mensagem a Laodiceia. Então, quando Cristo deu a mensagem para Laodiceia, é para que o povo, entendendo a mensagem de Laodiceia, eles se preparassem para dar o alto clamor. Por quê? Porque eu entendendo a mensagem da igreja de Laodiceia, eu vou entender quão maligno eu sou, quão miserável eu sou. O que vai gerar isso em mim? Uma maior necessidade de buscar mais a Jesus. Como aconteceu quando a gente falou da mulher pecadora, né? Que a Bíblia fala ali em Lucas 7. Que ela buscou Jesus e o que foi que ela fez, então? Ela se humilhou. Ela foi até ele, comprou o melhor perfume, né? Se humilhou ali, por quê? Porque ela entendeu quão maligna ela era. Agora, se você for observar o relato, os fariseus eram tão malignos quanto ela. Qual era a diferença? É que ela reconheceu. É que quando Jesus falou para ela quem ela era, né, quando ela olhou para Jesus e viu o contraste entre o caráter de Jesus e o caráter dela, isso levou ela a uma extrema humilhação de si própria. E ela pensou, se eu sou tão mal assim, só tem uma saída para mim. É eu buscar mais a Jesus. Não existe outra saída. Então, ela fez isso. E Jesus falou, a quem muito é perdoado, muito ama. Né? Ou seja, quanto mais você vai tendo o senso da sua indignidade, você vai cada vez mais apreciando o amor de Jesus. Entendeu? Quanto mais você percebe a profundidade do poço que você está, mais você entende que o tamanho da corda que foi lançada lá de cima até chegar em você lá embaixo. Né? É isso que é por isso que a igreja de Laodiceia, a mensagem para Laodiceia é que prepara o povo para o clamor do terceiro anjo. Por quê? Porque o Espírito Santo, se vocês, a quem não pôde acompanhar, eu vou pedir que vocês acompanhem. No primeiro capítulo, quando a gente gravou, tá no YouTube já. Eu falei sobre o livro Milagre de Jesus, logo no finalzinho, que Wagner traz uma citação exatamente falando sobre o Espírito Santo, né? Que ele diz assim que o Espírito Santo não foi dado ainda para hoje para a igreja, porque entre nós ainda há muita orgulho, né? Muita soberba. Então, se o Espírito Santo descesse hoje,
muitos de nós, quando a gente começasse a fazer as grandes obras que os apóstolos fizeram no passado, nós iríamos nos inchar. Dizer assim, olha quanta coisa eu tenho feito, né? Olha quanta coisa eu estou fazendo pela causa de Cristo e tudo. E a gente acaba trazendo a glória para nós mesmos. Isso não pode acontecer. Então, o Espírito Santo precisa nos esvaziar do orgulho para depois ele encher a gente do poder do Espírito para finalizar a obra. E aqui, estamos quase já chegando aqui da metade para o final. Ele diz assim, ó, agora, irmãos, aquele trecho que eu estava lendo ontem à noite nos fornece a razão por que é importante que nossos olhos sejam ungidos com o colírio exatamente agora. Ontem à noite eu somente li a passagem. Agora eu a lerei novamente para explorarmos um pouco mais. E aí ele vai ler a passagem do Espírito Profecia, que fala assim, ó, se aqueles que têm recebido grande luz não possuem fé e obediência correspondentes, tornam-se logo fermentados com a apostasia predominante. Outro espírito os controla. Embora tenham sido exaltados ao céu no aspecto dos privilégios e oportunidades, estão em condição pior do que os mais zelosos defensores do erro. Há muitos que dessa forma estão se preparando para a ineficiência moral na grande crise. Olha só, se vocês lembram dessa parte que ele fala, ele vai dizer assim, ó, o que significa isso? Está se preparando para a ineficiência moral na grande crise. Ele vai explicar isso já já. Mas olha só, quem é que está se preparando para a ineficiência moral, ou seja, não vai conseguir suportar o tempo de angústia, né, quando vier? Vai passar para o lado de Satanás. Quem são esses que hoje estão na igreja, mas vão passar para o lado de Satanás? Olha o que ela fala logo no início. Se aqueles que têm recebido grande luz não possuem fé e obediência correspondentes, tornam-se logo fermentados com a apostasia predominante. Outro espírito os controla. Olha o perigo da gente receber uma luz do Senhor, receber uma verdade e não colocar logo em prática, ficar ali, ó, não, vai ser pouco a pouco, não, vai ser devagar, não vou fazer isso agora. Quanto mais a gente faz isso, o que é que acontece? Se eu recebo uma luz e a minha fé e a minha obediência não capta essa luz e transforma ela na prática, espiritualmente eu vou morrer. Quer ver um exemplo claro na natureza disso? O que é que dá a energia para as plantas fazerem o processo ali de fotossíntese e tudo aquilo que vai gerar alimento para ela e para o solo? O sol. A luz do sol incide sobre a planta capta aquela luz solar, né? E ela vai transformar aquela luz ali, aquela energia, em outras formas de energia para ela. Agora, digamos que aquela luz está incidindo o tempo todo sobre a planta, e a planta fala assim, tem tanta luz aí, ó, todo dia tem luz, tem muita luz já, não preciso de captar essa luz toda que está chegando e transformar isso. Não, que nada. O que vai acontecer naturalmente com a planta? Morre. Por que ela morre? Porque se ela não faz fotossíntese, ela não vai fazer todos os processos que ela precisa para gerar nutrientes para ela e fazer as interações com as bactérias do solo. Então, se ela não consegue absorver aquela luz, com o tempo, se ela parar se ela fechar os seus poros e dizer assim, não vou fazer mais fotossíntese, o que vai acontecer com ela? Aos poucos ela vai começar a murchar e morrer. Mas o sol estava lá, ó. Todo dia tem sol. Então, o que significa isso? A gente é a mesma coisa. Lembra que a Bíblia fala assim, ó, toda carne é erva. Ou seja, a nossa vida é como a planta. Toda carne é erva. A gente tem que olhar para a vida da planta e ver como é que uma planta cresce. Ela simplesmente recebe a luz e traduz aquela luz na prática para ela ali. E isso gera vida para ela. É a mesma coisa com o ser humano. Você recebe a luz e se você bloqueia a luz, se você não vive a luz que você recebeu, você está morrendo espiritualmente sem saber. Né? E as consequências você só pode ver depois. Então, qual é o nosso papel hoje? Para eu me preparar para a grande crise, olha que simplicidade, gente. Parece que é uma coisa terrível, mas é tão simples. É só você viver a luz que você já recebeu. E buscar receber cada vez mais luz, porque quanto mais luz você recebe, mais você vai se preparando para aquele período. Você vai fazer mais, né, a planta. Quanto mais luz a planta vai ali, ó, fazendo fotossíntese, recebendo a luz do sol, quanto mais ela vai fazendo isso, mais ela vai trabalhando para produzir seus frutos mais rapidamente. Não é isso? A gente é a mesma coisa. É essa a mensagem para a igreja de Laodiceia. Receba a luz, siga Cristo, que se você receber a luz de Cristo, você não vai entrar em trevas. Aí vem a grande questão. O que seria essa ineficiência moral na grande crise? Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Está na página 134 e na 135. Que ele vai dizer o porquê de as pessoas serem ineficiência moral. Olha só. Antes de ler aqui, ó, tá no slide aí, mas eu vou mostrar para vocês aqui, que ele fala assim, na página 134, ele fala assim, vocês estão se preparando para a ineficiência moral nesse tempo? Será que eu faço parte desse grupo? Ou seja, aqueles que vão ser ineficientes? Aí tem esse texto aqui, ó, que diz assim, os que são autossuficientes, que não sentem a necessidade constante de oração e vigilância, serão enredados.
mediante fé viva e fervorosa oração, as sentinelas de Deus devem se tornar participantes da natureza divina. Caso contrário, serão encontradas professamente trabalhando para Deus, mas na realidade prestando seu serviço ao príncipe das trevas. Esse texto, para mim, foi um dos mais terríveis, assim. Por quê? Gente, o próprio T. Jones, ele fala, né, que é uma coisa terrível. Ele diz assim, ó, é uma coisa terrível estar nessa condição. Pensar que está trabalhando para Deus, quando, na verdade, todo o trabalho é para o inimigo. Quem estará nessa situação? Os que não têm fé sincera, que não entregaram tudo e não possuem a Cristo. Em outras palavras, aqueles que não deram ouvidos à mensagem de Laodiceia. Gente, isso aqui é muito forte para a nossa vida individual. Veja, todos nós, eu tenho certeza que cada um de nós faz alguma coisa na obra do Senhor. Alguns dão estudos bíblicos, outros trabalham com crianças, outros fazem trabalho voluntário, outros fazem trabalho missionário em terras estrangeiras. Todos fazem. Não existe essa pessoa que não faça absolutamente nada. Sempre a gente vai fazer alguma coisa, seja limpar uma igreja, seja o que for. Qualquer coisa, alguém faz um trabalho para Deus. Mas veja, se eu estiver na obra do Senhor, né, fazendo a obra do Senhor, mas em casa, no meu dia a dia, eu não tenho buscado Jesus, não tenho confessado meus pecados, não tenho me humilhado, não tenho feito a obra individual que eu devo fazer entre eu e Deus, olha o que o Espírito de Profecia fala, eu estou me preparando para a ineficiência moral na grande crise. E esse trabalho que eu estou tributando ser para Deus, na verdade ele vai ser para o diabo. Isso é muito forte, por quê? Porque eu posso hoje estar enganando a mim mesmo, eu posso não estar enganando ninguém, mas enganando a mim mesmo. Por quê? Eu estou fazendo a obra e pensando que Deus está aprovando tudo. Enquanto em casa eu estou, às vezes, né, sendo rude com minha família, tratando as pessoas mal, né, vendo coisas que eu não deveria ver, falando de forma que eu não deveria falar, me portando de uma maneira que não é correta, não reflete Jesus. E aí o que, é que vai acontecer? Mas em contrapartida, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas se eu não vivo a vida de Deus, tanto lá fora como aqui dentro, o que, é que vai acontecer comigo lá na frente? O que é que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou me preparando para grande ineficiência moral e eu vou cair no tempo de angústia. Não tem como, gente, eu ficar em pé no tempo de angústia. Se eu sou uma pessoa de ânimo dobre, né? Tiago fala sobre isso. Homem de ânimo dobre, inconstante em tudo que faz, ou seja, não há constância. Quando está lá, ali parece ser constante, mas quando volta, já não é mais constante. Né? Quando está no meio de pessoas que busca. Quando está sozinho, não busca. Ou seja, ânimo dobre. Nós não podemos ser assim. Porque senão, se nós continuarmos nessa condição, não há esperança lá na frente para nós. Então, Jesus já nos avisou antes, para que a gente possa entender, olha, não seja dessa forma. Abra os olhos, né? E aí ele diz assim, ó, o testemunho continua. Pelo fato, aqui ele mais falando agora, pelo fato de seus olhos não terem sido ungidos pelo colírio celestial, o entendimento deles ficará cegado, e eles estarão ignorantes quanto aos espantosos e capciosos estratagemas do inimigo. Ou seja, vai acontecer situações que, assim, ó, se eu hoje não estou preparado realmente, se eu não tenho andado com Jesus, eu vou estar fazendo a obra de Deus. Só que eu vou estar tão cego que eu vou estar preocupado em fazer a obra de Deus e não vou enxergar os capciosos estratagemas de Satanás. Satanás vai colocar erros em vários lugares, mas eu não vou conseguir discernir. Porque, na minha cabeça, repare depois na vida de Saul, quando Samuel chegou para falar com Saul, olha como Saul saiu para falar com Samuel. Ô, profeta de Deus, eu tenho feito as obras do Senhor. Ele chegou e disse assim, não, eu tenho feito aquilo que Deus pede. E Samuel vai e responde para ele e fala assim, não, você não tem feito a obra que o Senhor lhe pediu. Você não tem trabalhado da forma como Deus requer. Ou seja, mas na cabeça de Saul, ele realmente estava fazendo a obra de Deus. Mas quando o profeta de Deus, que tinha a visão, veio e falou, você não está. Você achou que estava. Gente, isso é tremendo demais. E aqui já no final, aqui, ó, na continuação, ele diz assim, na página 136. Eu vou pedir que vocês abram, porque aqui eu vou ler com vocês. E a gente vai finalizar. Tem só mais alguns slides para a gente poder fechar isso. Na página 136, ele diz assim, ó, os que creem na verdade devem ser quais fiéis sentinelas na torre de vigia. Caso contrário, Satanás irá lhes sugerir raciocínios enganosos, e eles darão voz a opiniões que hão de trair responsabilidades santas e sagradas. Como assim nós podemos dar voz a opiniões que vão trair responsabilidades santas e sagradas? Quais são nossas responsabilidades santas e sagradas? O próprio Jones responde aqui na página 136, ele diz assim, mas que responsabilidades santas e sagradas nós temos? É a causa de Deus, a obra da mensagem do terceiro anjo. Não é isso a única responsabilidade que temos?
Então, quando vocês e eu traímos responsabilidades santas e sagradas, o que estamos traindo? Estamos traindo a mensagem do terceiro anjo. Além disso, estamos traindo cada um de nossos irmãos, os colocando em desvantagem, os vendendo às mãos do inimigo. Tudo isso nos mostra que vocês e eu devemos andar em veredas retas. Uau! Então ele está dizendo, olha, pode parecer que o fato de eu não buscar Deus hoje só vai fazer mal a mim, hoje. Ah, mas se eu não estou buscando, mas é entre eu e Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Na verdade, todos ao meu redor têm tudo a ver, sabe por quê? Porque muitas vezes, muitas não, todas as vezes, que a pessoa que poderia estar em comunhão com Jesus não anda em comunhão com Jesus, ela vai ser uma pedra de tropeço para aquele que não conhece Jesus. E ela está traindo a causa da mensagem do terceiro anjo. Por quê? Porque Jesus chamou aquela pessoa para levar essa mensagem do terceiro anjo. Se ela não tem comunhão com Jesus e ela não está levando, o que ela está fazendo? Ela está traindo Jesus. Porque Jesus disse, olha, eu separei você para você dar essa mensagem. A mensagem do terceiro anjo. Só que como você não está dando a mensagem, como você não está entendendo o tempo que você está vivendo, como você está cego, você está traindo a confiança que Jesus colocou em você para levar essa mensagem. Por isso que ele diz, você deve ser como uma sentinela na torre de vigia. Uma sentinela na torre de vigia. O que é interessante, eu acho que isso está em Testemunhos volume 1, se eu não me engano. Eu estava lendo outro dia, né? Que Ellen White explica como era a torre de vigia no passado. Eu achei isso fantástico. Ela dizia assim, ó. Nas fronteiras da cidade, tinham os muros, né? E nesses muros ficavam os chamados sentinelas. E esses sentinelas eram assim, ó, por exemplo, ficava um sentinela aqui, aí a alguns metros ficava outro sentinela, aí lá na frente outro, até rodear a cidade inteira. E aí quando chegava o turno da noite, em vários momentos da noite, eles faziam assim, ó, eles assobiavam um para o outro, para saber se o outro estava acordado. Por quê? Porque se eu estou vigiando aqui, do lado de cá, e meu amigo está lá, o outro sentinela não está vigiando, o inimigo vai entrar de qualquer forma. Entendeu? Porque pode ser que ele não entre aqui, ó, porque aqui eu estou vigiando. Mas lá do outro lado, se aquela pessoa ali próxima a mim não vigiou, o inimigo entrou. Então o que eles faziam? A cada não sei quantos minutos durante a noite, um assobiava para o outro, e aí o outro tinha que responder. Para dizer assim, ó, eu também estou acordado, eu também estou acordado. Ou seja, isso que a gente tem feito aqui também a cada final de semana é essa forma de fazer isso também, assobiar um para o outro. Dizer assim, olha, estamos acordados? Estamos estudando, estamos com Cristo, estamos entendendo a mensagem do terceiro anjo, estamos compreendendo as mensagens, né? Por quê? Porque senão Satanás pode começar a criar certas situações de nos enganar enquanto está aqui dormindo, ele entrar no arraial, né? No arraial, tanto na nossa família, quanto na nossa igreja, quanto na nossa vida por um todo. Nós não podemos permitir que Satanás faça isso. E aí ele diz assim, ó, na página 137, ele diz assim, estamos nos preparando para esse grande derramamento do Espírito de Deus? Agentes humanos devem ser empregados nesta obra. Agentes humanos devem ser empregados nesta obra. Zelo e energia devem ser intensificados. Talentos que estão se enferrujando pela inatividade devem ser estimulados para o serviço. A voz que vier a dizer, esperem, esperem, não permitam que fardos sejam impostos sobre vocês. Esta é a voz dos espias covardes. Precisamos agora de Calebes, que apressadamente se moverão para a frente, capitães em Israel, que com palavras corajosas farão um poderoso relatório em favor de ação imediata. Gente, por favor, leiam essa página 137 também. Por quê? Na página 137, ele fala sobre Caleb. Como foi ali com Josué e Caleb? Vocês lembram que quando foi com Josué e Caleb, eles estavam prestes a entrar em Canaã, tinha tudo para entrar. E eles disseram assim, ó, vamos entrar agora. Por que os outros falaram? Não, não dá para entrar agora não, sabe por quê? Porque lá tá cheio de gigantes, não tem como a gente entrar agora não. Só que Caleb falou assim, não, a gente vai entrar agora, porque Deus falou que era para a gente entrar agora, a terra é nossa. E aí o que foi que eles fizeram? Pegaram em pedras para baterem em Josué e Caleb, para jogarem em Josué e Caleb. Só que eles não se intimidaram com isso. Eles disseram, não, se o Senhor falou que a gente vai entrar agora, vai ser agora. Aí olha o que o Espírito Profecia fala, que só Josué e Caleb daquela geração entraram. E da mesma forma, ela diz, só os Calebes dos últimos dias que vão entrar também. O que são esses Calebes dos últimos dias? São aqueles que entendem que já chegou o momento de entrar em Canaã, ou seja, desde 1844, já não tem mais profecia de tempo. Então, qualquer geração pode ser a geração da volta de Jesus. O que é necessário hoje? Somente atender a mensagem da Laodiceia. Entender
que o pecado precisa ser eliminado de nossa vida. Porque Deus falou que ele vai fazer isso. Então, quando Caleb acreditou na palavra do Senhor, ele disse, não, se o Senhor falou, ele vai fazer. Da mesma forma hoje. Hoje a gente pode estar olhando para vários gigantes. Ah, o pecado é um gigante, não tem como vencer o pecado. Então, eu vejo muito difícil porque a situação do mundo está muito complicada. Você começa a olhar para os gigantes, mas os Caleb dos últimos dias não vão olhar para os gigantes. Eles vão olhar para a palavra. Se Deus falou, é isso. Então, mesmo que pessoas falem para você dizendo assim, não é agora, não é bem assim, não e tal, nós devemos ser como Caleb. Caleb disse, olha, independente do que vocês estão falando, Deus já disse, a hora é agora. Né? Então, hoje é o tempo da chuva serôdia, gente. A chuva serôdia não é para vir lá na frente, não. O tempo da chuva serôdia já chegou. O que é que tem me impedido de receber a chuva serôdia? Eu continuo ainda nos mesmos pecados que antes. Se eu continuo nos mesmos pecados que antes e não recebo a mensagem para a igreja de Laodiceia, se eu não passo a buscar mais do que eu buscava antes, eu não tenho como receber a chuva serôdia. Mas se eu buscar, ela virá. Porque Deus prometeu isso. E os Calebes que vão entrar nos últimos dias, na nova terra. Aí ele diz, ó, os Calebes entrarão. Isso está definido. E aí agora um texto de profecia diz assim, quando as pessoas egoístas, amantes da tranquilidade e dominadas pelo medo, temendo altos gigantes e muros inacessíveis, clamarem por uma retirada, que a voz dos Calebes seja ouvida, mesmo que os covardes se levantem com pedras nas mãos, prontos para derrubá-los por seu testemunho. Olha isso, gente. Mesmo que pessoas se levantem, vai ter pessoas que vão ter medo de levar a mensagem do terceiro anjo. Vai ter pessoas que vão ter medo de represália, vai ter pessoas que vão temer os gigantes. Não, são muitos gigantes, é muita dificuldade. Nesse momento, o Espírito Santo fala, teremos que tirar força da fraqueza deles, coragem, né, da covardia deles. Então, é nesse momento que os Calebes precisam se levantar. Quem são os Calebes? É porque o ser humano tem um melhor que o outro? Não. Aqueles que estão em contato com Jesus, né? Aqueles que estão em contato com Jesus e que estão provando a graça de Jesus que é possível vencer o pecado, né? Elas não olham para o pecado hoje como sendo um gigante, não tenho como vencer, não. Elas olham para Jesus, como o Josué e Caleb fizeram, olham para a palavra do Senhor e pela palavra ele diz, se a palavra está dizendo que é possível eu vencer esses gigantes e entrar na nova terra, é possível. Então, quando hoje essa obra for feita em nós, na nossa igreja, né, nos nossos familiares, aí sim, nós teremos uma geração pronta para entrar na Canaã Celestial, assim como foi ali no passado. E nós já entramos nas bordas de Canaã em 1888. Em 1888, a Igreja Adventista entrou nas bordas de Canaã. Então, hoje, nós estamos, gente, nas bordas. Por que a gente não entrou na nova cidade ainda? Porque continuamos olhando para os gigantes. E isso não pode continuar dessa forma. Tanto é que agora o sermão vai finalizar falando sobre isso. Nas últimas páginas, peço que vocês abram aqui, já está no finalzinho. Vou pular aqui só uma parte para poder chegar nessa parte final, que ele vai falar sobre Minneapolis. Que diz assim, acho que eu não botei aqui no slide, mas a gente vai ler. Acho que esse aqui foi o último slide que eu coloquei. Pronto. Olha só, peço que vocês abram comigo, já no finalzinho aqui, na página 140. E a gente vai finalizar falando disso. Página 140 e 141, que diz assim. Na página 140, lá no penúltimo parágrafo, que fala sobre a chuva serôdia, diz assim, assim, a chuva serôdia, o alto clamor, segundo o testemunho e segundo as escrituras, é o ensino de justiça, de acordo com a justiça também. Agora, irmãos, quando foi que essa mensagem da justiça de Cristo começou entre nós como um povo? 1 ou 2 na audiência. 3 ou 4 anos atrás. Aí a Ed Jones pergunta, quantos? 3 ou 4. Aí a congregação responde, 4. Aí ele fala, sim, 4. Onde foi isso? A congregação responde, Minneapolis. Então, o que os irmãos rejeitaram em Minneapolis? Aí alguns na congregação respondem, o alto clamor. O que é aquela mensagem de justiça? O testemunho nos diz que ela é o alto clamor, a chuva serôdia. Então, o que os irmãos, naquela terrível posição em que se encontravam, rejeitaram em Minneapolis? Eles rejeitaram a chuva serôdia, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Então, veja, assim como o povo de Israel esteve nas bordas de Canaã com Josué e Caleb, Deus enviou 2 ali para dizer, dá para entrar agora. Em Minneapolis, Deus também enviou mais 2, Jones e Wagner, para dizer assim, dá para entrar agora. É possível vencer o pecado agora. Cristo pode nos dar a justiça dele de tal forma que a gente vai vencer o pecado agora, a gente vai entrar na nossa geração em Canaã. Só que o povo não acreditou, né? Alguns acreditaram que era possível vencer o pecado, mas muitos continuaram pensando da mesma forma que hoje se pensa. Não tem como vencer o pecado, é impossível. E aí,
mais uma geração, né? Mais uma geração se passou sem ver a volta de Jesus. Por quê? Porque quando os Calebes daquela época se levantaram e disseram, vamos entrar agora, ou seja, vai ser na nossa geração, muitos disseram, não, não é assim, não vai ser assim, e levantaram pedras contra eles, né? Você sabe que isso aconteceu na história. Né? Se levantaram contra os mensageiros de Deus, tem muitas citações falando sobre isso, né? Que eles se levantaram contra os mensageiros aí de Minneapolis. Por quê? Porque a mesma forma eles fizeram com Josué e Caleb, disseram, ó, vamos entrar agora. Então, enquanto o povo não entender a mensagem de Laodiceia, se nós indivíduos não entendemos a mensagem da igreja de Laodiceia, nós vamos continuar achando que é impossível vencer o pecado, nós nunca vamos ter essa experiência de vencer o pecado como Cristo venceu. E o que vai acontecer? Se uma geração inteira continua ainda nesses pecados, é mais uma geração sem ver a volta de Jesus. Por isso que o Espírito Garcia fala, nesse livro aqui, ó, na página 137 ainda, se eu não me engano, ele fala assim, ó, os Calebes são aqueles que vão agir de forma imediata, ou seja, eles entenderam a mensagem e entendem que é urgente, então eles vão entender e levar essa mensagem, e vão procurar viver essa mensagem, porque a mensagem para a igreja de Laodiceia é urgente. Olha, você é mau, você precisa de uma transformação urgente, só que eu estou disposto a fazer isso com você agora, né? É como se fosse aquele leproso e fala assim, Senhor, o leproso veio, ele estava sabendo da condição dele de leproso, uma condição terrível, e Jesus vai até ele e ele pergunta assim, Senhor, se quiseres, ele nem tinha tanta fé assim ainda, se quiseres, ele até sabia que Jesus podia, mas ele não creu que Jesus queria. Então, ele pensou assim, não, bom, eu vou tentar a sorte. Mas, na verdade, olha o que Jesus ensinou para ele, né? Ele fala assim, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aí Jesus fala assim, ó, quero. Então, Jesus disse assim, ó, não basta só você saber do meu poder, você tem que entender também que é a minha vontade. Então, Jesus disse, ó, quero, seja curado. Então, no livro de Milagres de Jesus, Wagner fala assim, ó, que naquele momento, né, Jesus, ele teve misericórdia daquele homem ali, porque realmente ele não conhecia a vontade de Deus, mas nós conhecemos. Então, se hoje a gente for orar a Deus e disser assim, Senhor, se for da tua vontade, Pai, me faça vencer isso, não é fé isso. Por quê? Porque já está explícito na palavra que é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, nós temos que tomar a palavra, Senhor, eu li na tua palavra que a sua vontade é que eu vença esse meu pecado, Senhor. Então, que eu vença em nome de Jesus Cristo, porque a sua vontade é essa, pela graça de Deus. Isso é fé. Porque você está vendo que a palavra está dizendo isso e você toma isso como verdade. Essa é a fé de Jesus. E essa é a fé da mensagem de 1838. É a fé que toma a palavra de Deus como ela é e crê que ela vai fazer. Então, gente, esse capítulo 9 trata exatamente sobre esse ponto. A justiça de Cristo, o que ela é capaz de fazer no ser humano, mas que ela só age quando a gente entende a mensagem de Laodiceia. Porque é aí que a gente se humilha e estamos prontos para receber a fé de Jesus. E receber a purificação que a justiça de Cristo promete para nós. Então, que essa obra seja feita em nós hoje, urgentemente. Urgentemente. Né? Porque a nossa condição está aqui e está agora. Pode ser que agora aqui não se expresse, mas pode ser que daqui a não sei quanto tempo a gente aconteça uma situação e a velha natureza venha e faça alguma coisa, né? Mas que em nome de Jesus Cristo a gente ouça a mensagem da igreja de Laodiceia e ela faça uma transformação em nós agora, em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração e a gente finaliza. A gente passa para os comentários no final. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por uma mensagem tão profunda e poderosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse livro. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar de uma forma tão sem par, meu Pai. Obrigado por nos tratar como nós somos realmente, como crianças, Senhor, que precisam compreender as coisas espirituais, mas que o Senhor nos faça crescer, Senhor, até chegar à sua estatura e à sua graça, Senhor. Como o Senhor fazia, Jesus, que o Senhor crescia em sabedoria, estatura e graça, que assim seja conosco também. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo, Senhor, seja derramado sobre nós. Abre nossos olhos, Senhor. Somos cegos, somos miseráveis, Senhor. Nós nem sabemos quanto nós somos isso. Por isso, nós precisamos, Senhor, urgentemente, que o Senhor nos mostre nossa condição e nos leve a um arrependimento, Senhor. A tua palavra diz que é o Senhor que dá o arrependimento, nenhum arrependimento nós podemos ter com nós mesmos, Senhor. Por favor, nos faça nos arrepender e que essa obra, Pai, que já começou em nosso coração, que o Senhor termine ela, Senhor. Mas também nos impulsione, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a levar essa mensagem a outros com o poder que os seus apóstolos tinham no passado. Ó, Senhor, que essa mensagem seja levada nessa geração e que essa geração, Senhor, que está vivendo hoje, no ano de 2022, seja a geração que veja a volta de Jesus, meu Pai. Por isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.